Olá, profissionais! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Juliana Moreira, sou esteticista, cosmetóloga, graduanda em biomedicina, sou docente na área da estética. Hoje vamos falar sobre estética com propósito. O nosso podcast tem uma convidada super especial. Ela é micropigmentadora, maquiadora, está finalizando a graduação de biomedicina. Tem uma clínica aqui na Barra da Tijuca e hoje eu estou com a Natália Zósimo. Seja muito bem-vinda, Nath. Hoje vamos falar sobre a sua trajetória e vamos compartilhar muitas coisas legais com vocês. Muito obrigada, Ju. Obrigada pela apresentação aí. Fiquei como? Me sentindo, né? Mas é um prazer estar aqui com você hoje, nesse dia. E vamos lá. O que você quer saber? Me conta. Muito obrigada pelo convite, Nath. Você é muito especial. É uma inspiração também pela sua trajetória. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional dentro da área da estética e como você iniciou a sua primeira graduação, que é uma curiosidade. Então, resumindo um pouco dessa história, né? Hoje eu tenho 29 anos, sou casada, mas a história começou lá atrás com uma menina de 5 anos que já falava que queria empreender e eu sempre falei que não aceitava trabalhar de outra maneira. Mas filha de pai empresário, de mãe pedagoga, criada nesse meio aí de estudo, de desenvolvimento, e não sabia muito bem o que eu ia seguir da minha carreira, né? A vida foi passando, nos meus 15 anos eu me encantei por esse mercado de festas, de eventos, e comecei a pensar nisso, uma possibilidade de empreender, né? E aí veio o tão famoso ano de vestibular, que a gente nunca sabe muito bem para onde correr. E dentre todas as minhas possibilidades, eu decidi fazer psicologia. Que para muita gente fez sentido na época, para mim também. As pessoas falavam que tinha muito a ver comigo. Mas a verdade é que eu acabei engavetando vários sonhos para poder seguir uma carreira um pouco mais formal. E aí, dentro da faculdade de psicologia, uma amiga veio para esse despertar um dia e falou assim, cara, você manda tão bem maquiagem, você gosta, as pessoas às vezes te procuram para isso. Você nunca pensou em maquiar, não? E eu achava que aquilo era assim, um hobby, era uma coisa que eu fazia no espelho, que eu fazia nas amigas, estava tudo bem. Mas ela me acendeu uma luzinha ali de que talvez eu pudesse fazer alguma coisa nesse ramo. E aí, dentro da faculdade de psicologia, numa greve de 6 meses, eu decidi tentar. E foi quando eu tentei pela primeira vez. E acabei me apaixonando pela maquiagem. Encontrei ali todos aqueles sonhos daquela menina que estavam engavetados. E decidi tirar da gaveta e botar para poder acontecer. E aí foi como começou a minha trajetória com estética, com maquiagem, que aí depois uma coisa foi puxando a outra, né? Sim, acaba que puxa, né? Isso. A gente vai trabalhando dentro dessa área da beleza. Eu também iniciei como depiladora e depois eu fui para a faculdade de estética. Porque quando a gente... Mulher tem muito disso, de se conectar com essas áreas. Não que o homem não se conecte, que hoje a gente já tem um mercado mistificado, né? Já diferente nesse quesito de profissionais, mas a gente se identifica e vai uma coisa puxando a outra dentro dessa área da beleza. Você vai querendo aprofundar cada vez mais, né? Isso mesmo. E aí, Nath, conta pra gente como que foi para você empreender dentro dessa área de maquiagem, micropigmentação. E aí você já começou com seu espaço nesse momento e você já tinha quantos anos? Então, depois desse momento de iniciar na maquiagem, né? Meu primeiro emprego foi na escola em que eu estudei como professora de maquiagem, que era uma coisa que eu não imaginava. E durante 3 anos eu fiquei lá e foi uma escola de aprendizado mesmo para a vida. E foi quando eu comecei a entender que a maquiagem ela era um negócio e não só um hobby. Porque diferente de algumas pessoas que hoje começam no mercado já pensando em empreender, em conquistar uma carreira, eu comecei como um hobby, era um passatempo enquanto eu ainda estava na faculdade. E aí acabou se tornando a minha carreira principal, né? E depois desse período foi quando eu decidi que ali estava ficando pequeno demais.
E eu queria ter um espaço só meu, eu queria poder empreender, queria ser dona do meu próprio negócio. E em 2019, eu fundei meu primeiro espaço, nesse prédio que nós estamos hoje, mas uma sala muito menor. E foi com muita dificuldade, porque era o sonho de uma menina, não tinha planejamento nenhum. Então, assim, se eu posso dar um conselho para quem está ouvindo a gente se planejem antes de abrir o primeiro espaço. Porque eu fui na emoção mesmo, meus pais compraram o sonho comigo e virou um sonho da família, né? Mas cada dinheirinho ali que entrava, eu brinco que eu falo assim, eu sei quanto custou cada parafuso que eu botei dentro daquela sala. Porque foi tudo comprado com o suor do meu dinheiro, né? E aí, passado esse tempo, foi quando eu conheci o Léo, meu marido. E ele pegou esse processo de abertura do meu primeiro negócio e foi uma coisa que uniu muito a gente, porque ele achou incrível eu começar a empreender, já tão nova assim, né? Então, uma coisa foi levando a outra. Quando a gente montou o primeiro espaço, eu decidi que eu queria começar com micropigmentação, porque aí a maquiagem já não era mais o suficiente para mim. Eu tinha a sensação de que eu poderia transformar a vida de outras mulheres de uma maneira um pouco mais profunda. E aí veio a micropigmentação. Agora você imagina, com 7 meses de espaço, a gente pegou uma pandemia. Foi o que aconteceu. Exatamente. E o desafio? Conta. E aí foi quando começou todo realmente o nosso desafio de manter um negócio aberto durante a pandemia. E eu brinco que por mais que eu tivesse a vivência de um pai empresário, eu sabia maquiar, eu não sabia gerir um negócio. E aí foi quando a gente aprendeu na marra como é que era gerir um negócio. E uma coisa que me marcou muito durante esse processo foi porque lá com 1 mês, 2 meses de pandemia, eu recebi a mensagem de uma cliente e ela falava assim pra mim, eu tava pensando em você hoje e tal. Poxa, que pena, né, que seu negócio vai fechar, já que a gente tá numa pandemia e você depende de serviços da área da beleza. Sim. E aí eu tomei aquilo pra mim e falei assim, não, meu negócio não vai fechar, eu vou até o fim com isso, porque eu não abri pra poder ser derrubada assim. Então, as coisas vão acontecer. E aí a gente fez um planejamento. Durante quase 4 meses, eu não trabalhei, eu não atendi uma cliente. Eu lembro que quando foi instaurado a pandemia, eu vim na sala, fechei as coisas e falei assim, daqui a 15 dias eu volto. Com 15 dias eu tava voltando, toda encapotada, para poder desligar meu quadro de luz, fechar a água da sala e sem saber quando é que eu ia voltar a atender novamente, né? E depois de 4 meses foi quando a gente voltou aos atendimentos, eu sozinha, atendendo uma cliente por dia, fazendo uma super higienização da sala, mas para poder manter o meu negócio vivo. E foi engraçado porque, assim, tudo começou com a maquiagem, mas o que me sustentou nesse momento foi a micropigmentação, foram as sobrancelhas, porque os clientes me mandavam mensagem assim, pelo amor de Deus, eu preciso fazer a sobrancelha, eu não aguento mais, eu tô trabalhando de home office, eu tô me sentindo feia. E eu não tinha como maquiar para evento. E aí, durante esse período, realmente o que me sustentou foi a micropigmentação. Que história, hein? Muitos sobreviventes da pandemia. E o que você tem para compartilhar com a gente? Um ensinamento desse período que você iniciou o seu próprio negócio e fomos todos pegos de surpresa. Você sobreviveu. Sim. E o que você aprendeu com isso? Olha, 2 coisas que eu aprendi e que eu trouxe para minha vida, tá? A primeira, organização financeira. Isso foi o que manteve meu negócio aberto e todo o mérito disso é do Leonardo, que hoje é meu marido. Na época ele era só meu namorado, mas ele falava muito isso pra mim, assim, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um fluxo de caixa. E ele pegou tanto no meu pé que durante os 7 meses de sala aberta, a gente montou isso. E foi o que fez o meu negócio sobreviver durante a pandemia, porque eu tinha dinheiro guardado. Se eu não tivesse essa organização financeira, a gente não teria chegado até aqui hoje. E o outro ponto é a persistência. Então, assim, eu olhava pra minha situação e falava assim, meu Deus, como é que eu vou maquiar? Não tinha evento, não tinha casamento, as pessoas não estavam fazendo mais nada. E aí eu fui me redescobrindo na área. E, inclusive, foi durante esse período que surgiu o sonho da biomedicina, né? Que é o próximo passo aí dessa jornada. Então, a persistência, sem dúvida,
é o que me trouxe até aqui. Que legal, Nath. De fato, é uma inspiração. No período de pandemia, eu atendi em domicílio. E eu fiquei por 7 anos, 5 anos atendendo em domicílio. E todo mundo parou, ninguém entrava na casa de ninguém. E eu estava passando por um processo bem difícil com a minha mãe, então eu precisava trabalhar. E eu me vi desesperada. E agora, o que vamos fazer? Por alguns meses, de fato, ninguém fez nada, ficou somente em casa. E quando foi começando a liberar algumas coisas, algumas clientes minhas já eram mais de idade. Eu atendia um público de maior idade, grande, então elas não queriam fazer por medo e tudo mais, e a gente compreende. Entendi. Hoje, né? E na época também era tudo muito novo, a vacina era ainda algo que era muito questionado, ainda não estava liberado. Sim. Então eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Comecei a colocar alguns cartões no meu prédio onde eu morava, e eu era depiladora. Então foi a depilação que começou a rodar um serviço que eu já não fazia tanto. Sim. Eu trabalhava mais com a estética. A gente precisou se redescobrir, né? Se reinventar. Exatamente. E uma palavra que você usou, eu trabalho muito com a persistência, e eu acho que a nossa área é isso. Persistência. Ter planejamento é muito importante. Tem muitos profissionais que acham que abrir uma sala é simplesmente abrir e pronto, comprar os móveis, comprar os equipamentos. Quem dera, né? Quem dera. E se não tiver, de fato, um planejamento, pode quebrar a qualquer momento. Isso aí. E aí, conta pra gente como foi a sua descoberta para a área da biomedicina. Então, como eu falei, foi no meio da pandemia, né, que esse sonho começou a surgir, e veio de uma vontade de me aprofundar ainda mais na área estética, porque eu comecei com a maquiagem, fui para micropigmentação, mas eu nunca abandonei o anterior. Eu fui sempre agregando os serviços, né? E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a conversar muito com as clientes sobre a questão de pele, sobre os cuidados que elas precisavam ter por conta da micropigmentação, sobre procedimentos combinados que poderiam ser feitos, e aí eu indicava outros profissionais. Então, assim, às vezes a cliente chegava pra mim com uma diferença, uma simetria muito grande na sobrancelha e queria que eu resolvesse com micropigmentação. E não dá pra resolver. E aí eu indicava um botox. E aí uma coisa foi puxando a outra, e de tanto estudar sobre a área, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Só que aí, a gente começa a fazer conta, né? E aí eu falei assim, gente, eu vou me formar com 29, quase 30. Será que eu tô disposta a fazer outra graduação? Eu já tenho uma carreira consolidada, já estava bem no mercado, não tinha porquê, né? E aí, conversando com o meu marido, que não adianta, é o meu maior apoiador. Hoje, tudo que a gente construiu junto. E aí ele virou pra mim e falou assim, amor, são 4 anos. O tempo vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não. Daqui a 4 anos você quer chegar lá na frente e aí falar assim, poxa, eu podia ter feito. Ou falar assim, tá, agora eu me formei e eu decido o que eu faço. E aí foi quando eu decidi que eu ia entrar pra fazer biomedicina. A gente estava viajando, comemorando nosso aniversário de namoro na época. E eu, no celular, em Visconde de Mauá, sem sinal, fechando a minha matrícula da faculdade. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu já voltei nessa viagem, estudante de biomedicina, começando a graduação, e falando assim, bom, vamos ver, se eu não curtir, eu largo, tá tudo bem, e eu continuo. E uma coisa, Gil, que muitas pessoas não sabem, é que praticamente os primeiros 2 anos da minha faculdade eu não contei pra ninguém que eu tava fazendo faculdade. Eu tinha muito medo de como é que as pessoas iam reagir a isso. Porque eu já tinha uma carreira, eu já tinha um espaço, e eu tinha a sensação de que se eu contasse que eu estava fazendo outra graduação, que eu estava buscando uma outra carreira, as pessoas teriam a impressão de que eu não tinha dado certo. Ou de que eu não sabia o que eu queria da minha vida. E durante 2 anos eu não contei pra ninguém que eu estava fazendo faculdade. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, eu conto nos dedos, sabiam que eu estava investindo numa nova carreira.
E hoje, já chegando no final, eu vejo o quão bobo foi esse pensamento. Mas era um medo muito grande que eu tinha. E às vezes a gente deixa o medo travar a gente, né? Então, eu não tive medo de começar, mas eu tive medo de mostrar para as pessoas que eu estava fazendo. Olha que loucura. Mas foi isso. E aí, 4 anos passam muito rápido. A gente às vezes pensa assim, ai, mas pra que eu vou investir? 4 anos passou muito rápido. Hoje eu já tô pensando o que eu vou inventar pro próximo passo, gente. Essa é a verdade. Porque a gente que é empreendedora, a gente não para nunca. A gente tá sempre inventando alguma coisa a mais. E sem contar que somos, sim, da área da saúde. A estética, sim. Podemos considerar que é um gancho da área da saúde. E a gente vai ter que estudar sempre. A gente trabalha com bem-estar, não tem? Né? E muito legal a sua decisão. Eu sou apaixonada pela área de biomedicina. Ontem eu li um post falando sobre o estudo dessa área tão bacana que é a da área da saúde. E a gente estuda o micro. O que é a bioquímica da célula? O que é a célula? Mecanismos. E isso é muito interessante a gente, que é da área da estética, associar. Com certeza. Porque faz muito sentido. Isso aí. Em um planejamento de tratamento, seja para FEG, lipodistrofia, flacidez, a gente precisa entender o micro para associar as terapêuticas corretas. Não adianta só seguir uma receita de bolo. Não, a gente não funciona, precisa... porque a gente está lidando com seres humanos. Então, Exatamente. O que funciona para mim pode ser que não funcione para você. Isso aí. E uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Quando a gente está falando de biomedicina, a gente está falando de mais de 30 habilitações. Sim. Tem muita coisa dentro da área. E assim, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria área estética, por conta da minha carreira. Mas tem muita gente que entra e descobre um mundo Sim. lá dentro e Sim. vai se apaixonando por outras áreas. Sim. Então, assim, eu sabia que eu queria estética e ainda assim eu me apaixonei pela bioquímica. Você entender os mecanismos a fundo, e isso faz total diferença para o nosso trabalho. Sim. Então, não é um estudo superficial, como as pessoas às vezes acham que é, né? Exatamente. A gente vai muito além. Então, muitas coisas que as pessoas não sabem, às vezes sobre a prescrição de um exame, a leitura de um exame para você entender como é que vai funcionar o tratamento daquele teu paciente, o que a gente pode agregar, às vezes o que um marcador da saúde do paciente vai fazer diferença no teu tratamento. Tudo isso a gente precisa saber, né? Muito. Isso agrega muito valor para a gente profissional. Com certeza. É um diferencial muito grande. E aí, o que você tem para dizer para as pessoas que pensam em fazer a biomedicina ou até mesmo migrar de área? Ah, eu quero migrar, quero fazer uma nova graduação. Como você pensou, nossa, mas eu vou estudar mais 4 anos e tudo mais. O que você tem para dizer para esse pessoal? Então, como eu disse, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, 4 anos passa muito rápido. E você começa a colher frutos daquilo ali. Você migrar nunca vai ser fácil. Eu vim somando atendimentos, eu vim somando coisas e crescendo na minha carreira. Então, cada pedacinho do que eu fiz foi um tijolinho que eu coloquei ali. E eu sei que, assim como eu, tem muitas pessoas que começaram na maquiagem ou começaram na sobrancelha, na depilação, na área estética e decidem alçar voos maiores, né? E não é fácil. Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que a gente estuda muito quando a gente está na área estética. Então, eu ouvi de pessoas ao longo da minha carreira assim: ai, mas você só faz maquiagem? E eu nunca aceitei o só faz maquiagem. Mesmo quando eu só trabalhava com maquiagem. Porque eu sabia o quanto eu tinha investido ali. Então, assim, eu fui para fora do país para estudar, para trazer as melhores técnicas para os meus clientes. Eu decidi me especializar em noivas, porque eu via a minha paixão no mercado, mas, assim, não foi um investimento só em maquiagem. Foi um investimento em gestão, em como lidar com as emoções da minha cliente naquele dia a dia de atendimento. Então, no final das contas, até a psicologia hoje ainda faz parte da minha vida por conta disso. Mas quando a gente começa a pensar no migrar numa carreira, não pensa que você está abandonando tudo que você já fez no passado, né? Você, na verdade, está somando. Porque toda essa minha carreira aí de quase 10 anos trabalhando com estética, hoje faz muito sentido. Quando eu olho lá para aquela Natália, de 2012, começando na faculdade, com 17 anos, fazendo psicologia sem saber muito bem o que ela queria,
Hoje, quando a minha paciente senta comigo na minha cadeira e a gente começa a conversar e eu consigo entender a fundo o que ela não tá me dizendo, a comunicação não verbal dela, e eu consigo expressar através do meu trabalho isso, eu entendo por que eu trilhei todo esse caminho. Então, cada um de nós vai ter um caminho diferente, né? Mas você escolher alçar voos maiores não quer dizer que você vai abrir mão de tudo aquilo que você já fez até aqui. Importantíssimo, Nath. Entender o propósito. Entender o propósito. Né? É isso aí. E aí, falando de propósito, o que a estética representa hoje para você? Olha, eu poderia falar muitas coisas. Poderia falar sobre transformação, sobre beleza, sobre autoestima. Mas quando a gente pensa em estética, para mim, eu penso em resgate. A gente trabalha prioritariamente com mulheres, né? Meu público, a grande maioria, é feminino. E sempre as histórias que eu escuto aqui dentro do consultório são voltadas para isso, para resgate. Então, estética não é só beleza. É beleza, é saúde, é cuidado, é carinho, é propósito, é autoestima, é resgate. Às vezes, daquela mulher que tá ali dentro de você e que tá precisando ser externada de uma maneira diferente. Então, hoje, para mim, a estética ela é um propósito de vida. E eu acho que resgate é a palavra que mais faz sentido hoje. Interessante você falar isso, que você iniciou na área de psicologia. Então, acaba que somos um pouco, né? Dentro de cabine, dentro do consultório, fazendo atendimento. Gente, que mulher que não vai num cabeleireiro e chega lá e fala assim: eu quero cortar meu cabelo, eu quero pintar meu cabelo, eu quero mudar. E sai de lá se sentindo mais leve. Porque isso tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver com o nosso lado psicológico. E, normalmente, a mulher, quando ela quer marcar uma transição, o cabelo tem muito a ver com isso. Então, a gente tá sempre ali, ó, caminhando um do lado do outro. Exatamente. E aí, compartilha com a gente uma história que te impactou como ser humano, como profissional, dentro dos seus atendimentos. Cara, isso é difícil. Foram muitas, né? Foram muitas. Histórias boas, histórias ruins. Sim. Alguns perrengues que a gente passa, né? Que muitas vezes a gente não conta. Mas se eu tiver que pensar em uma que vem assim rápido na cabeça, teve uma noiva que eu atendi uma vez, que foi nesse período pós-pandemia. Foi uma das minhas primeiras noivas pós-pandemia. E durante a conversa ali, eu vivi todo o processo dela do casamento, de marcar, de desmarcar e de depois tentar uma nova data e como é que ia ser e conciliar os fornecedores. E quando a gente estava ali, e eu acho que por isso me marcou muito, ela virou pra mim no final da produção, quando ela se olhou no espelho, que ela chorou e ela virou pra mim e falou assim: agora caiu a ficha de que tudo tá acontecendo. Ali a gente chorou junto. Eu chorei, a cerimonialista chorou. E foi uma sensação de alívio muito grande, de que a gente estava voltando a fazer aquilo que a gente tinha se planejado para fazer, tinha sonhado em fazer. E a realização de um sonho. Quando eu fui trabalhar com casamento, foi justamente por querer realizar sonhos das pessoas. E eu falo que o maior grande sonho que eu realizei foi o meu casamento, né? Que eu casei em 2023 e foi, assim, a cereja do bolo pra mim, que eu estive no papel de noiva. E quando eu estive nesse papel de noiva, eu revisitei esse casamento que tinha acontecido lá em 2020, no finalzinho de 2020, que foi essa sensação de, assim, meu Deus, a gente conseguiu, sabe? E eu lembro do brilho dos olhos dela e, assim, isso é o que muitas vezes acontece no nosso meio, quando a gente está trabalhando. É ver o olho da nossa cliente brilhar e falar assim: caramba, eu alcancei a expectativa que ela queria. A gente chegou no resultado que ela queria. E isso eu acho que não tem preço. Talvez, assim, de muitas histórias marcantes que eu tenho, essa tem um significado muito especial para mim. De fato, não tem preço mesmo, né? A gente compartilhar, contribuir na vida do outro, não tem preço que pague. Muito boa. Muito boa a sua experiência marcante.
Vamos fazer um bate-bola pra gente finalizar o nosso papo. Vamos. E aí, vamos lá. Uma palavra que define a sua jornada até aqui. Coragem. Coragem, uau. Um erro que te ensinou muito. Falta de planejamento. Vou justificar, tá? Todas as vezes em que eu não me planejei para fazer alguma coisa, eu sofri uma consequência lá na frente. Então, às vezes, a impulsividade me faz andar mais rápido, mas não significa que me faz andar melhor. Exatamente, faz sentido. Um conselho para quem quer empreender na estética. Só começa. É um mercado lindo, é apaixonante você ver a transformação que você traz para a vida das pessoas. A gente trabalha com propósito, a gente trabalha com sonho todos os dias, e isso é maravilhoso. E é só começar. Você vai dando um passinho de cada vez. E as coisas vão acontecendo. Se for essa a sua jornada, as pecinhas elas vão se encaixando. Vai com medo, mas vai. Isso aí. Eu comecei assim. Muitas profissionais têm medo de arriscar, insegurança, e eu também falo isso. Vai com medo, mas vai. Isso aí. Trabalha na margem de segurança e só O medo, vai. ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo, né? Ele é bom porque ele te faz entender os teus limites. E você sempre vai querer passar deles, né? Mas quando ele começa a te travar, ele começa a se tornar um problema. Então, Exatamente. é bom você ter aquele friozinho na barriga. Porque aí você não cai na mesmice. Mas deixar isso te travar de, às vezes, realizar o grande sonho da sua vida não vai te levar a lugar nenhum, né? Verdade. Um produto de beleza que você não vive sem. Cara, isso é difícil, gente. Olha, como maquiadora, eu poderia falar... Gente, eu não sei, tem tanta coisa que eu não vivo sem. Eu tô pensando na minha bancada aqui agora. Não tem como. Importantíssimo pra pele. Ai. Vamos lá. Vamos dividir em categorias? Pode ser dois? Pode. Se a gente pensar em pele, hidratante. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não abro mão de hidratante. Até de filtro solar, tá? Não me julguem. Mas eu ainda prefiro um bom hidratante do que filtro solar. Agora, se a gente for pensar em maquiagem, eu acho que um gloss hoje... Não abro mão de um gloss. Sempre tem na sua bolsa. Sempre tem na minha bolsa. Se você abrir ali, eu acho que deve ter uns 3 ou mais, inclusive. Porque eu sempre vou pegando um e vou jogando na bolsa. Então, vou dar uma roubadinha. 2 produtos. Um hidratante, um bom hidratante pro seu tipo de pele. E um gloss, porque eu acho que ele dá toda a diferença. Traz aquele viço pro nosso dia a dia, né? Então, os 2. Muito bom. E aí, vamos finalizar com uma perguntinha. Uma mulher que te inspira. Minha mãe, gente. Não tem como. Não existe outra pessoa, outra mulher no mundo que eu possa falar que não seja minha mãe. É a primeira pessoa que vem na minha cabeça. E por que ela te inspira? Quem conhece minha mãe já sabe a resposta e eu não preciso nem justificar. Engraçado que eu falei sobre isso deve ter umas 2 semanas no meu Instagram. A minha mãe, ela é a pessoa mais carinhosa, mais amorosa, a mulher mais, assim, sublime que eu conheço na minha vida. E não é porque é minha mãe, não. Mas porque ela tem uma história de garra, de coragem, de desenvolvimento, que toda vez que ela conta, não tem quem não sente 5 minutos com a minha mãe não sai impactado com o que ela vai falar. Minha mãe é pedagoga e depois de mais de 25 anos no mercado corporativo, ela se aposentou e não se aposentou, né? A gente até brinca que, assim, ela ficou 6 meses em casa e a gente falou, mãe, quando é que você vai começar a trabalhar? Porque minha mãe não nasceu para isso. Ela nasceu para impactar a vida de pessoas. E depois de aposentada, ela decidiu fazer uma formação. Sem falar inglês, minha mãe foi para os Estados Unidos fazer um curso totalmente em inglês. Então, assim, quando eu penso em coragem, eu penso na minha mãe. Quando eu penso em exemplo, eu penso na minha mãe. E... Ó, o olho vai enchendo d'água. Mas a minha mãe, o propósito de vida dela é fazer a diferença na vida das pessoas. E isso eu acho que sempre foi o meu maior exemplo dentro de casa. E ela conseguiu uma coisa que, pra mim, é muito difícil. E quanto mais o tempo passa, eu vejo mulheres reclamando do quanto isso é difícil. Que é conciliar a sua vida de trabalho
com a sua vida de esposa, de dona de casa, de mãe. De mãe. Então, não vou falar que ela acerta o tempo todo, não, porque ela não acerta. Todo mundo erra. E hoje, com quase 30 anos, quando eu olho, assim, pra nossa história de vida juntas, às vezes a gente comenta sobre situações que ela fala assim, eu acho que eu errei com vocês nisso. E eu mostro pra ela que não, porque hoje, se eu sou a mulher que eu sou, é pelo exemplo que eu tive em casa. Então, assim, beijo, mãe. Você é linda, maravilhosa, eu amo você. Mas a minha mãe, tudo que eu sou hoje, eu devo a ela, porque foi pelo exemplo de mulher, de fibra que eu tive dentro de casa. Incrível. Por isso que você é tão incrível assim. Eu atendi sua mãe, realmente. A gente conversou e ela, de fato, o pouquinho que a gente conversou, ela se mostra ser incrível mesmo. Ela uma história bem... Não tem como. Eu falo o de seguinte, resistência, de poder ali mesmo. Isso aí. Eu falo o seguinte, não tem como você ter 5 minutos de conversa com a minha mãe e não sair com uma pulga atrás da orelha ou com alguma ideia super mirabolante para sua vida. Não tem como. Ela tem esse poder de te provocar, de te acalentar, de te fazer pensar e ao mesmo tempo em que você tá ali pensando e refletindo com as pequenas atitudes dela. Ela te dá uma palavra de carinho, ela te dá uma palavra de aconchego. Então, não tem como. Que incrível, Nath. Sua história é impactante. E aí, pra gente fechar, o que você tem para falar para os profissionais da área da beleza, da área da estética, os profissionais que são da área da maquiagem, os micropigmentadores? O que você tem para compartilhar dentro da sua experiência e da sua vivência com esses profissionais? Olha, dentro de tudo aquilo que a gente pode viver na área estética, primeiro eu falo para você não se acostumar aonde você tá. Então, o crescimento ele é necessário e ele é importante. Seja mudando de área, ou seja mantendo a área que você ainda vive, mas diversificando. A gente nasceu para fazer a diferença no mundo. Então, que o nosso trabalho seja um campo de transformar a vida de outras pessoas. Impactar a vida de outras pessoas. E mostrar que quando a gente fala que a gente trabalha com maquiagem, com micropigmentação, a gente não é subjugado por isso. Eu conheço profissionais maravilhosos, com carreiras incríveis, ganhando muito no mercado. E o dinheiro, ele é só consequência. O nosso faturamento ele é consequência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente acredita. Mas não permita nunca que alguém te subjugue ou fale que você é menos porque você escolheu seguir uma profissão de autônoma, seguir uma profissão informal, que eu odeio essa palavra. Muito pelo contrário, a nossa profissão ela é muito formal. Mas acredita no teu sonho e vai. Que eu tenho certeza que grandes coisas irão acontecer no teu caminho. Ai, que linda! Obrigada, eu amei o convite. Muito obrigada por compartilhar essa história inspiradora aqui pra gente, de crescimento também. Como você falou, não é uma área informal. Eu só sou maquiadora, eu só sou micropigmentadora. Mas que tipo de profissional você é? Você transforma, você é diferente, então você já é muito grande. Muito obrigada por aceitar o meu convite. E estamos aqui no seu estúdio, na sua sala. Fala pra gente onde que a gente te encontra. Então, nas redes sociais, todas elas é @Natália Zosmo, Natália com TH, Zosmo com 2 E's e M de mamãe. E eu tô aqui no Universo Empresarial, na Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. Para quem quiser conhecer os nossos serviços, o nosso espaço, vir tomar um cafezinho com a gente, vai ser sempre muito bem recebido. Eu espero vocês aqui. Pessoal, entre no Instagram da Nath, vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória dela, do trabalho dela, que é incrível, fantástico. Dentro da área da estética, micropigmentação, ela tem uma carteira de serviço bem legal, se vocês quiserem conhecer. E convido vocês a conhecerem o trabalho dela. E mais uma vez, muito obrigada por nos acompanharem. Continuem acompanhando, porque vem muita coisa legal por aí.
Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe com aquele profissional que precisa escutar uma história inspiradora dentro da área da beleza e da área da estética. Até breve e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.